acabou a Fenearte, a gente foi convidado para um espaço na Casa Cor, Recife. E a Casa Cor é a maior mostra de arquitetura, de design que a gente tem. Hoje ela é o nosso norte, né? De muitas, de tendência e tudo mais. Então, eu, enquanto arquiteta, fui convidada para criar o aroma, porque eu já criava aromas de marcas, de algumas marcas. Sim. Eu tinha alguns clientes corporativos, isso era um braço da minha empresa. Então, eu tinha a linha Home Care, que é a vela, o perfume, o que tu vai botar em casa. Eu tinha a linha comercial, né, que era essa de desenvolvimento do aroma personalizado e tudo mais, já com a bagagem de perfumaria. E então eu fui fazer o marketing olfativo. Então, isso estava totalmente associado. Minha gente, um projeto de perfumaria, ele se assimila demais com um projeto de arquitetura. Eu tenho que levantar um brief, eu tenho que entender o cliente, qual é o cliente dele, porque não é só da marca. Eu tenho que traduzir o que aquela marca quer passar para o cliente dele, qual a experiência. Então, olha as casinhas se juntando tudo, né? Então, assim, ali aquele design UX UI, que é a jornada do usuário, isso tudo estava envolvido. E a arquitetura também, porque eu tenho que entender o espaço, as pessoas, o público. Então, toda essa minha bagagem de montagem de projeto, ela me trazia muito para perto da perfumaria. E o ambiente, o que é que eu queria transmitir? Porque se um cliente, eu identifico que vou fazer um projeto de arquitetura comercial, eu tenho que entender o que é que ele quer passar, qual a fachada que ele quer botar, qual a iluminação, se é mais intimista, se é mais clara. Então, eu tinha que entender todos esses parâmetros para associar o aroma. Então, para mim, ficava uma coisa muito mais, inclusive, gostosa. Eu tenho um cliente agora, que eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou contar assim por alto, que eles vão ter uma unidade na Várzea. Minha gente, quando ela me mostrou o vídeo, eu acho que eu posso, é da Iron House, que é do Grupo Cornélio Brenan, e aí, quando ela me mostrou o vídeo daquele projeto, eu me arrepiei inteira. Ele condizia com tudo que eu estudava sobre Jungle, sobre cidades para as pessoas. Então, assim, sobre o que eles querem passar, a gente faz uma unidade na praia. Então, eu entendo o ambiente de uma maneira arquitetônica também. Uhum. E, então, assim... eu falei pra ela assim, nossa, foi um presente incrível essa criação de aroma, porque eu tinha que entender o espaço. Então, isso tá totalmente ligado. Então, quando eu fui pra Casa Cor, aí eu disse assim, a marca já estava registrada. Eu disse, não fazia sentido eu ficar 2 meses numa operação Casa Cor, onde a gente desenvolveu um espaço comercial, né, de 12 metros quadrados, incrível e tal. Convidei arquitetos amigos e tudo mais. E tá com o nome antigo que eu ia mudar. Então, assim... E voltando à pessoinha que eu falei, que foi Yanê, que eu disse, eu vou trazer o nome dessa professora novamente. Ela me viu numa entrevista que a Globo fez com alguns artesãos, com 3 artesãos da Fenearte, antes da Fenearte, falando sobre o seu processo de criação. E ela me viu na TV. Acho que passou no NE, não, naquele... Depois do NE. E aí ela me viu no jornal e ela foi lá na Fenearte. E eu tinha 6 meses deixado de lado a academia, né? E eu tava considerando que eu tinha deixado a arquitetura. E aí ela chegou pra mim no stand e minha filha me deu um abraço e foi incrível rever, porque assim, a Fenearte, minha gente, quem me conhece, e tem... Eu vou estar na Fenearte esse ano de novo, agora no stand individual. Aqui, ó, sua câmera é essa. No stand individual. E quem for lá, dê um abraço, porque assim, a gente tá cansada, a gente tá ali no dia a dia, nem sempre tem pessoas 100% ali. E ela chegou, e quando chega alguém querido, em qualquer momento da vida, é incrível. E ela me abraçou e disse, ai, professora, eu deixei a arquitetura. Eita. Aí ela pegou, olhou pra mim e fez, não, minha filha, você está transformando o ambiente através de aroma. Eu aqui, ó. Que linda. Inclusive, tá aqui na minha sacolinha, ó. Perfumaria que transforma. Sim. Então, era É o slogan. Perfumaria que transforma. E aí que transforma ambientes. Então, ela falou e eu chorei horrores, assim, aí eu abracei ela e tal. E aí eu me vi com os olhos dela. Então, ela estava orgulhosa, porque eu estava transformando o ambiente através de aroma. E eu não estava percebendo isso. E foi tão firme aquela palavra lá em dezembro da minha amiga de botar energia. Em junho eu estava fazendo Fenearte com a viagem aromática, agora com a formação de perfumaria, podendo, né, trabalhar isso de forma mais técnica. E eu estava transformando ambientes através de aromas e tudo casou. E acabou o Fenearte, eu fui convidada para Casa Cor.
Então, uma marca de aroma... Uma coisa foi puxando outra, né? Outra, assim. Então, foi se integrando. E lá na Casa Cor, teve uma experiência incrível, que foi assim, cada ambiente... Eu tava aromatizando um quarto, uma sala de TV, uma biblioteca, um bar. Então, dentro da própria Casa Cor, a gente tinha um aroma que estava nos lugares comuns e a gente tinha um restaurante. Então, eram propostas totalmente diferentes, né? O que é que trazia isso? Cada ambiente, o que é que ele queria trazer com aroma também. E aí, eu tava associando aroma. Então, as pessoas entravam no ambiente, elas talvez não tivessem percebendo que isso também estava influenciando. Então, dentro de casa, é isso. Às vezes tem gente que, vou botar um spray para descansar. Vou acender uma vela para poder me acalmar.